Após a introdução, vamos à sessão de intervenções, a prosseguir a excelência promovendo as competências da UEL, e chamava o Luís Pereira, da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Volto a pedir que tentem manter as intervenções dentro dos 10 minutos, porque senão isto arrasta-se muito hoje. Obrigado. Bom dia a todos. Eu chamo Luís Pereira, entrei nesta universidade nos anos 70 para estudar, saí para exercer a minha vida profissional, voltei a entrar em 93, já cá estou quase há 20 anos, faço parte daqueles que estão naquele patamar dos mais antigos, para não dizer dos mais velhos. Trago-vos aqui um assunto que é um assunto que todos praticamente conhecem, exceção feita aos colegas que eventualmente trabalham junto dos SASUL ou que trabalham junto dos museus, mas aqueles que trabalham nos serviços ditos administrativos, esta é uma realidade que todos conhecem. E porquê? Porque o período que nós queremos agora de reflexão, com 5 intervenções que vão ser apresentadas agora de seguida, tenta seguir aquilo que é o tema e o lema desta convenção. Prosseguir a excelência, porque nós temos ótimas e excelentes atividades e ótimas e excelentes iniciativas que são conduzidas, quer coletivamente, quer em determinados setores da própria universidade, e promover as nossas competências próprias, demonstrar que, tendo nós competência para fazer as coisas, nós somos capazes e conseguimos atingir os nossos objetivos e conseguimos levar esta universidade para a frente. É um bocadinho esse o contexto das 5 intervenções que agora vão ser feitas. A minha falando de 2 iniciativas que toda a gente conhece, que é, por um lado, o Cibul, por outro lado, o Esgatul. Depois seguir-se-ão outras apresentações de também iniciativas que todos conhecem e que, de alguma forma, demonstram esta excelência que nós temos vindo a perseguir e demonstra como podemos e devemos promover as nossas competências. A minha intervenção vai andar à volta destes 5 temas que aqui estão: autonomia universitária, gestão de processos, conceito de colaboração, gestão colaborativa, gestão em rede. Espero cumprir os 10 minutos. Como vocês sabem, a Lei da Autonomia Universitária de 88, e é preciso ver que só aparece em 88, acaba por consubstanciar aquilo que a Constituição da República Portuguesa, no seu número 2 do artigo 76, define como autonomia para as instituições de ensino superior, nomeadamente universitárias. A Lei de Base do Sistema Educativo só apareceu em 86 e criou as condições para o surgir desta Lei de Autonomia em 88. Isto é importante porque esta lei define um modelo de governação esse que é depois traduzido nos estatutos das faculdades, uma vez que a Universidade de Lisboa, à semelhança das restantes universidades, adota um modelo que aí está traduzido. E assim sendo, as faculdades passaram a ter aquilo que a Universidade consignou nos estatutos da Universidade e das próprias faculdades: autonomia plena, científica e pedagógica, mas também administrativa, financeira e patrimonial. Ora isto, nos idos dos anos 90, nomeadamente 92, 93, a maior parte das faculdades não estavam preparadas para assumirem estes novos desafios, estas novas competências. Eu lembro-me quando entrei, na altura, em letras, em 93, nos serviços de letras havia 2 técnicos que podiam, eventualmente, fazer face a tarefas um bocadinho mais sofisticadas e um bocadinho mais elaboradas. O número de pessoas que teria competência e capacidade para fazer face a todas aquelas tarefas que de repente passaram para as faculdades era extremamente reduzido. Daí o número de pessoas que começou a entrar e o número de pessoas que começou a ser contratado. Portanto, as faculdades acabaram por ter uma tendência para conduzir processos internos e para utilizarem sempre esses processos numa perspectiva de escola. Ou seja, os serviços desenvolveram-se como uma forma de consignar e promover a independência da própria faculdade e a independência no sentido pleno do termo, consignando a sua autonomia. É evidente que isto levou a que as faculdades se desenvolvessem um bocadinho para dentro e muito pouco para fora. O primeiro projeto transversal, assente numa base e numa lógica de processos e de estudo de processos,
que acaba por aparecer no contexto da Universidade de Lisboa acaba por só surgir em 98. Ou seja, quase 6 anos depois das várias unidades terem começado a exercer a sua autonomia plena. O segundo projeto que acaba por aparecer em 2001, com o concurso, como sabe, foi lançado um concurso público entre as 3 universidades de Lisboa para construir uma plataforma comum a nível de contabilidade e a nível de recursos humanos que permitisse implementar o POC Educação. E o terceiro projeto foi o projeto El Digital, que foi financiado pelo POSI, uma candidatura que se apresentou na altura ao POSI e que lançou um projeto em toda a universidade transversal também em 3 áreas, na informática académica e também nas bibliotecas, que tinham iniciado e com muito sucesso, é um processo pioneiro e um exemplo, creio que para todos e que nós todos gostaríamos de poder conseguir seguir, que é o projeto Cibul. Ora, talvez porque estamos numa escola, porque nós somos uma escola, eu trago aqui a referência profissional a uma pessoa que neste momento até é diretor de um dos nossos estabelecimentos, que é o professor João Pedro Ponte. O professor João Pedro Ponte tem se dedicado a trabalhar em colaboração, em contexto de ensino e em contexto de investigação, e eu trago aqui porque acho muito interessante a forma como ele utiliza o termo colaboração. Como podem ver, a utilização do termo colaboração é adequada nos casos em que os diversos intervenientes trabalham conjuntamente, não numa relação hierárquica, mas numa base de igualdade, de modo a haver ajuda mútua e a atingir objetivos que todos beneficiam. É um pouco isso que acaba por estar subjacente à deliberação que é apresentada à Coordenadora do Senado de junho de 2006, na altura por uma pessoa que era vice-reitor, pelo professor António Valera, que, com base em toda a experiência acumulada ao longo de todo o período que vai de 92 em diante, com o projeto Cibul, que eu já vos dei a data, e depois o outro do POC Educação e, finalmente, o POSI, permite, digamos, que as coisas estejam maduras para ser proposta, para ser apresentada e colocada em cima da mesa uma proposta de colaboração transversal formal dentro da universidade. Substituir os grupos informais que se foram constituindo e haver uma colaboração institucionalizada no contexto da universidade. Não é por acaso que esta deliberação começa com este parágrafo. A modernização dos processos de trabalho está dependente de infraestruturas informáticas, mas é essencialmente uma questão técnica, não é essencialmente uma questão técnica, mas sobretudo uma questão de natureza estratégica e organizacional. E nessa altura foi definido que iriam ser constituídos ao todo 6 grupos de trabalho transversais dentro da universidade. Infraestruturas de informática e comunicação, na altura coordenado pelo Rui Palmeira, recursos financeiros, coordenado pelo Pedro Simão, que entretanto saiu da Universidade de Lisboa, tal como também os recursos humanos, serviços académicos em que estava eu próprio, bibliotecas, Cibul, a Maria Leal, e comunicação e imagem, na altura também Tomás Patrocínio, que também já saiu da Universidade. E com este parágrafo final extremamente interessante, com elementos indicados por cada uma das unidades orgânicas da Universidade de Lisboa, sob a orientação, sob a coordenação de elementos de reitoria. E a palavra coordenação aqui é fundamental, porque é exatamente quando se fala em trabalho colaborativo, quando se fala em trabalho de colaboração, estamos a falar das pessoas, como há pouco referi na definição do professor João Pedro Ponte, as pessoas colaborarem em ambiente em que todos têm a ganhar, todos permutam conhecimentos e todos permutam aquilo que sabem e não há uma relação hierárquica entre si. E, de certa forma, tem sido exatamente isso que tem caracterizado os GATUL, tal como eles existem neste momento. Neste momento temos 6 grupos de trabalho de apoio técnico, estes que aqui estão, coordenados pelos colegas que aqui estão, os académicos com o Bertolino, que está aqui na sala, a manutenção ambiente com a Márcia, a informática com o Rui Palmeira, todos estão aqui, apoio à investigação com a Ana Moutinho, financeiro e recursos humanos com a Célia Nunes. E eu resolvi pedir-lhes, eu queria fazer uma coisa um bocadinho mais alargada, queria questionar todos os nossos colegas para saber aquilo que pensam da ação dos GATUL, mas foi-me impossível, não consegui chegar a todos, então dirigi um pequenino inquérito, muito informal, a estes 5 colegas, pedindo-lhes, por favor, digam o que é que vocês acham em relação a estes temas que estão neste momento a passar no slide. E é evidente que os 2 primeiros as respostas são óbvias, mas em relação a 2 dos outros temas, nomeadamente ao 3, considera que as decisões que são tomadas em sede de GATUL são implementadas pela UEL e considera a estrutura GATUL adequada aos fins e objetivos que se destina, as respostas, creio que traduzem, de certa forma, afinal de contas, um amadurecimento desta mesma estrutura.
Ou seja, tal como em 1992, se calhar não havia condições para arrancar com um projeto como o Cibul, ou com um projeto como o POCED, que só arranca em 2001, ou com um projeto como o do POSI, que só arranca em 2004, também agora, em que as pessoas já se conhecem, que as pessoas já sabem quem é que são os colegas que estão nas outras faculdades, em que as pessoas já, quando olham em redor, veem caras conhecidas e sabem, e sentam-se em torno de mesas e trabalham e discutem coletivamente determinados assuntos, também agora se calhar estão as situações devidamente maduras para se dar um passo em frente. E é esse passo em frente que os nossos colegas de alguma forma acabam por refletir. Lembrem-se que nós estamos a falar de estruturas colaborativas, nós estamos a falar de estruturas hierarquizadas, estamos a falar de estruturas colaborativas em que as pessoas trabalham todas sob uma coordenação. Mas o que é um facto é que quem neste momento coordena e coletivamente quem trabalha nestas estruturas começa a sentir o seguinte: quando são decisões de vertente técnica, sim, as decisões são tomadas e são implementadas. Quando são decisões de natureza mais política, não, temos algumas dificuldades. O mesmo se verifica em relação à estrutura ser adequada aos fins e objetivos. Quando é para partilhar boas práticas, sim, e também do ponto de vista técnico, mas ficamos por aí. Sugestões de alteração... Está a atingir o seu tempo. Aquilo que... ele está a fazer o papel dele, como é óbvio. O José só está a fazer aquilo que foi pedido. Como é óbvio, as sugestões de melhoria e de alteração que são propostas pelos próprios coordenadores são estas que aqui aparecem em cima da mesa e que traduzem a tal maturidade que neste momento já existe. Ou seja, necessidade de maior articulação com os decisores, maior responsabilização dos participantes e necessidade de maior articulação entre diversos setores, no caso de áreas específicas. E esta necessidade de articulação entre decisores e quem está no terreno e a necessidade de maior responsabilização dos participantes é talvez o sinal mais forte que aqui acaba por ser dado por quem está neste momento a trabalhar nesta estrutura. Portanto, creio que as coisas estão suficientemente maduras para passarmos de uma estrutura em que trabalhamos de forma colaborativa todos uns com os outros, uma vez que somos uma escola e uma vez que não devemos adotar de forma cega princípios e normas da gestão pública, uma vez que somos uma escola, somos uma estrutura específica e diferenciada em relação às estruturas privadas, mas o que é um facto é que, se calhar, deveríamos avançar já um pouco numa gestão colaborativa, numa gestão em rede. E aquilo que eu lanço para o debate e aquilo que eu lanço para a discussão que irá realizar-se, não nesta Assembleia, mas depois quando, seguindo uma estrutura de GATUL, esta Assembleia for cortada e partida em grupos específicos para discutirem assuntos específicos, são estes tópicos que aqui estão, concretamente estes 7. O desafio é que os GATUL sejam constituídos de forma formal, que os seus membros sejam nomeados pelas escolas e não só de forma informal, que essas pessoas sejam afetas especificamente a essa atividade, que sejam definidos objetivos e planos de ação específicos, que os dirigentes se envolvam naquilo que é feito pelos GATUL, que haja uma política de avaliação periódica destes GATUL e, finalmente, que haja uma política de comunicação adequada, sem a qual, como é óbvio, nada daquilo que nós fazemos chega a terceiros, nomeadamente a todos aqueles que aqui estão. Muito obrigado, é tudo. Continuação de bom trabalho. Obrigado. Chamava a Márcia, não foi preciso que ela já veio. A Márcia é do Espolo. Eu já me apresento. Bem, e tanta gente. Estava aqui à frente e não tinha essa percepção. Bom dia a todos, o meu nome é Márcia Vila, sou coordenadora da área da sustentabilidade do Serviço Campos, dos serviços partilhados, e antes de iniciar a minha apresentação não poderia deixar de fazer alguns breves agradecimentos a todos que estão aqui presentes hoje neste dia de sábado
e também ao Sr. Reitor e à equipa reitoral, em que possibilitou a realização desta conferência, ao nosso diretor executivo, David Xavier, pelos seus ensinamentos e confiança depositada em toda a equipa dos serviços partilhados, a todos os colegas dirigentes e não dirigentes dos serviços partilhados, da qual estou aqui hoje em representação, fui eu a escolhida para falar um pouco dos serviços partilhados, a todos os secretários de todas as unidades, em especial aos meus colegas da Faculdade de Medicina, onde trabalhei de 2003 a 2010, também a todos os colegas aqui presentes, aqui ao colega Zé Fernandes como representante dos funcionários não docentes e, por último, e mais importante, a todos os colegas do grupo de organização desta convenção. Um beijinho especial ao Luís Pereira, que foi o grande motor também desta convenção. Passando agora à apresentação, deixem-me dizer-vos, antes de mais, que, e para não defraudar algumas expectativas, o âmbito desta minha apresentação não pretende falar do ponto de vista dos serviços, do que é que cada serviço ou área dos serviços partilhados estão a fazer, nem um ponto de situação dos projetos, não é este o âmbito. Vamos deixá-lo para os workshops e para os trabalhos que se vão seguir, e aí sim cada serviço, cada área poderá fazer um ponto de situação de projetos e falar um pouco mais. A minha intervenção, no fundo, insere-se, como o colega Luís... Como o colega Luís referiu, em busca de novos modelos de organização em busca da excelência. E os serviços partilhados pretendem ser um bom exemplo de como é possível termos novos modelos de organização. Indo aqui ao início dos serviços partilhados, fazemos referência à publicação do regime jurídico das instituições do ensino superior, que em setembro de 2007 lançou a Universidade de Lisboa num novo desafio de reorganização interna dos seus serviços, em busca sempre, obviamente, de uma instituição que busca a excelência no ensino e na investigação. Foi um pulinho de 2007 a 2009, da ideia até à prática, foi muito rápido e, de facto, nascemos em 2009 com a publicação dos estatutos e da orgânica dos serviços partilhados, e aqui começou a grande aventura. Portanto, foi aqui que cada um que faz parte hoje da equipa foi se juntando a este projeto e foi ganhando forma. Inicialmente foi-nos exigidos, a nós, dirigentes e não dirigentes, um esforço no sentido de desenhar o modelo que pretendíamos de serviços partilhados para a Universidade de Lisboa. Foi preciso planear, foi preciso ter visão estratégica, foi preciso muito trabalho de porta fechada, digamos assim, e de equipa, sobretudo, de muita reflexão e discussão. E ao mesmo tempo que fazíamos este trabalho mais invisível, que estávamos mais fechados, mais dedicados à equipa SPUL internamente, a ganharmos força, era-nos exigido pelo nosso diretor, obviamente, e também pelas próprias unidades, que fôssemos para o terreno. Fôssemos para o terreno conhecer as unidades, o que é que ainda haveria para conhecer e que não estava conhecido, fazer o levantamento do estado da arte, dos serviços, das áreas... E foi nesta dupla tarefa e neste duplo trabalho que nós estivemos envolvidos nestes últimos 2, 3 anos. Muitas das vezes indicados como estamos no silêncio, não estamos a trabalhar, não estamos a agir. Mas, na minha opinião pessoal, e penso que também de toda a equipa, a importância de planearmos e de termos um desenho sólido, uma estratégia forte, poderá ser o sucesso desta organização. Tudo isto, estes 2 anos, para nós de 2009 a 2011, uma das fortes demonstrações que de facto o nosso trabalho estava a ser bem feito
foi que já em 2011 foi necessário reorganizar estrategicamente os serviços. Portanto, resultado desse levantamento efetuado, desse ponto de situação das unidades, das reais necessidades que as unidades tinham nas diferentes áreas de atuação, foi necessário mexer novamente na orgânica dos serviços partilhados, mexer na orgânica dos serviços técnicos de apoio da reitoria da universidade, de forma a conciliarmos a estratégia com o plano de ação. Relativamente ao hoje, estamos aqui e ainda estamos a trabalhar, obviamente, sempre, quando for necessário, refletindo e alterando o que for para alterar na nossa estratégia e plano de ação, mas agora, com a certeza que queremos aqui hoje e com todos da universidade, tornar o modelo da organização mais sólido e que esta visão do que é os serviços partilhados. Muitos de vós já ouviram muita coisa sobre os serviços partilhados, mas nunca será demais fixar qual é o modelo, termos bem presente quais são as responsabilidades de cada um dos níveis, de cada uma das unidades em que nós trabalhamos. Obviamente, voltando aqui, uma organização, trabalhamos na visão e na missão para chegarmos a esta definição. Nenhuma organização sobrevive sem uma forte visão e uma forte missão. A nossa visão não poderia deixar de ir ao encontro da própria missão da Universidade de Lisboa e ajudá-la a tornar nesta organização de excelência a nível nacional e internacional. A nossa missão, uma missão muito mais terra a terra, mãos ao trabalho, focando competências e valores com fim a atingir uma racionalização de recursos e melhorar a eficiência e eficácia nos nossos serviços. Do ponto de vista do modelo organizacional, construímos olhando do ponto de vista desta forma de pirâmide, nós vemos a divisão do modelo segundo níveis de gestão e níveis de responsabilidade diferentes. Obviamente, a reitoria no topo, que fica com a gestão mais global de toda a organização da Universidade de Lisboa, é onde está a definição da estratégia, das políticas, o planeamento e o controle orçamental, a gestão dos recursos organizacionais, o acompanhamento dos resultados. No meio estão as unidades, onde reside o negócio, digamos assim. As unidades sabem o que é que precisam para gerir o seu dia-a-dia e aqui reside como responsabilidade o desenvolvimento dos processos operacionais para dar resposta às necessidades do dia-a-dia e o controle das atividades e níveis de performance. Na base muitas das vezes utiliza a comparação do navio, portanto nós estamos na casa das máquinas a tentar colocar algum carvão neste navio. Está o Centro de Recursos Comuns e Serviços Partilhados, que pretende no fundo prestar serviços transversais e homogéneos a toda a universidade, assessorar também em serviços especializados, em que muitas unidades revelaram ter essa necessidade, falta de apoio especializado, atividades de coordenação e normalização de processos de suporte. No fundo, são estas as responsabilidades. Aqui um pouco o modelo funcional, que no fundo parece muito simples por este esquema, ou seja, uma unidade orgânica percepciona uma necessidade essa que se encontra num dos serviços que já existem na nossa organização, sejam financeiros, tecnológicos, compras, apoio à investigação, higiene e segurança de trabalho, e procura uma solução para o problema levantado pela unidade ou pela necessidade percepcionada. Não queria deixar de referir aqui alguns objetivos transversais, e quando digo transversais são objetivos que tocam todos os nossos serviços, todas as nossas áreas, e que cada vez mais são também objetivos transversais a todos os nossos serviços dentro da universidade. Vou destacar alguns: que não haja a duplicação de processo nas unidades, que os atos de gestão e decisão permaneçam nas unidades, isto é algo muito forte e importante. A questão da gestão documental, que exista só um ponto de entrada e saída de toda a documentação, e este é um projeto que já está em andamento, a gestão documental.
A manutenção dos dados seja garantida pelos serviços partilhados, assegurando uma maior coerência e integridade da informação, e a descrição detalhada de processos e responsabilidades que seja aprovada bilateralmente entre as unidades e os serviços partilhados e incorporada em acordos de níveis de serviço. Portanto, isto são objetivos muito transversais e que têm que estar muito presentes para que possamos encontrar aqui formas de trabalho entre as unidades e os serviços partilhados. E muitos dos nossos projetos, para não dizer todos que estão em andamento, visam alcançar estes objetivos. Os valores, não queria deixar de referir alguns valores pelo qual nos pautamos. Acho que uma organização sem valores é uma organização sem futuro, e destacando aqui o profissionalismo de todos os técnicos, a gestão sustentável de todos os recursos, sejam eles humanos, financeiros, materiais, a qualidade. Portanto, se não for para melhorar, não vale a pena estarmos neste esforço tão grande. E, obviamente, por último e um dos mais importantes, o espírito de equipa, aquilo que o Sr. Reitor dizia no início, a questão da cooperação. Se não cooperarmos, se não formarmos uma equipa sólida e coesa, tudo perde significado. Pus aqui um exemplo de uma das análises SWOT que nós realizamos, para vos dizer que ao longo destes 2 anos nós muitas das vezes fechamos a porta enquanto equipa, enquanto pensadores do que é que andávamos para ali a fazer, e uma ferramenta importante foi esta. Nós fizemos mais do que uma vez uma análise SWOT, principalmente porque nos ajudava uma autocrítica, perceber o que é que estava a correr menos bem, o que é que seria uma ameaça, uma oportunidade. E dando aqui um outro exemplo, se nós destacávamos como um ponto forte esta força dos serviços partilhados enquanto o aumento do poder negocial na questão da contratualização de bens e serviços. Por outro lado, a falta de optimização dos processos logísticos. Márcia, tempo. Não nos ajudavam a tornar mais forte este ponto, que inicialmente foi o nosso motor de arranque. Isto só para vos dar um exemplo que fomos pensando no que estávamos a fazer. Os próximos passos, tendo em conta que tenho que cumprir aqui o tempo, os próximos passos são essencialmente consolidar com todos vós, com todas as unidades e dentro da universidade, a estratégia dos serviços partilhados, ajudar as novas unidades a integrar a estrutura dos serviços de apoio, aproximar os procedimentos da qualidade com os procedimentos já existentes nas várias unidades, tendo em conta que o futuro será sempre construído através da integração de práticas e sistemas, gerido apenas por uma equipa multidisciplinar, economizando assim recursos financeiros e humanos. Queria terminar aqui dando uma breve explicação do que é a identidade do SPUL. O que é que nos aproxima e o que é que nos explica? Então coloquei aqui as 5 palavrinhas da qual nos chamamos, Centro de Recursos Comuns e Serviços Partilhados, e posso-vos dizer que porque é que somos centro. Somos centro porque somos núcleo de um projeto inovador para a Universidade de Lisboa e para o ensino superior. Somos núcleo porque acabamos de nascer, a equipa está toda aqui, nascemos hoje e agora, neste tempo muito presente. Somos centro ainda porque não tivemos medo de centralizar, voltar a centralizar sistemas, processos, práticas, mas principalmente aproximar pessoas, acabar com a dispersão e com o nosso afastamento. Porquê é que somos recursos? Somos recursos porque acreditamos que conseguimos fazer mais e melhor com os nossos recursos, principalmente com os recursos humanos, que é a nossa grande aposta e a nossa mais-valia com os recursos humanos. Porquê é que somos comuns? Somos comuns porque antes de o ser já o éramos. A maior parte de nós já trabalha, e a nossa equipa trabalha na Universidade de Lisboa, vem de unidades da Universidade de Lisboa, e já partilhávamos práticas comuns. O SGATUL, como o Luís referiu, é um exemplo porque é que somos comuns já há muito tempo. E partilhamos espaços comuns, caras comuns, portanto não poderíamos deixar de não ser comuns. Serviços porque nós não temos mais nada, somos serviços porque não temos mais nada para oferecer senão serviços. É aquilo que nós nos queremos dedicar, melhores serviços,
ir ao encontro das necessidades das unidades e que as unidades fiquem satisfeitas com o serviço prestado. E por último, partilhados. Porque é que somos partilhados? Aqui atrevo-me a dizer que somos partilhados por opção. Estamos aqui hoje por opção e isto é o mais forte e o mais importante das nossas vidas. E de facto, o darmos o melhor de nós no nosso trabalho do dia a dia já é ser partilhado. E acreditando que ser partilhado ajuda-nos, sobretudo, a não estar sozinhos e a não ter medo de falhar. Quando cometemos muitos erros, fortalecemos, tornamos-nos mais fortes, mas acreditamos que o futuro é continuar a sermos partilhados. Termino só com uma frase de um livro da qual recomendo, que é Indignai-vos, tem o prefácio do Dr. Mário Soares e é do Stefan Hessel, e que diz-nos que não podemos ter medo de nos indignar, de estar aqui hoje, aproveitar este momento único, de dizer o que sentimos, o que pensamos, o que é que temos receio, e eu acredito que nós somos a força da nova universidade. Obrigada a todos. Isabel Aguiar, da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Queria só, enquanto a Isabel se prepara, é que isto é tão importante que a Márcia casou no sábado e hoje largou o marido de lua de mel para vir para aqui. Ora, muito bom dia a todos. Meu nome é Isabel Aguiar, venho da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Olá, Miguel, estou ali a ver um olá de um colega meu. É muito bom sentir que os nossos colegas estão-nos a apoiar, porque nos próximos 10 minutos eu proponho partilhar convosco aquilo que foi a experiência da Faculdade de Medicina no processo de autoavaliação realizado aos seus serviços técnico-administrativos. Como é evidente, isto foi um trabalho de equipa e, portanto, eu represento um grande coletivo. O modelo utilizado foi o modelo CAF, que é um modelo que foi desenvolvido para ajudar as instituições públicas a aplicar as técnicas de gestão de qualidade, melhorando o seu nível de desempenho. E aqui permitam-me dizer que, quando desenvolvemos este projeto, não teve como fim concorrermos ou candidatarmos a algum processo de certificação daqueles que existem no mercado. Mas antes, fazermos uma análise fiel, responsável, o mais honesta possível daquilo que era a nossa realidade, para depois, então, na posse desses dados, podermos desenvolver toda uma estratégia de melhoria e de satisfação dos nossos clientes. Fomos muito ambiciosos e considerámos que na faculdade tínhamos reunidas as condições para sermos bem-sucedidos. Ou seja, havia um aumento significativo das competências académicas por parte dos nossos colegas, e aliás isso foi confirmado não só pelo colega David Xavier, mas também pela colega Valentina. Havia uma forte aposta na formação profissional em novos conceitos de gestão. Havia a necessidade de lançar novos desafios, porque nós sabemos que as pessoas precisam de estar sempre motivadas e para isso é preciso lançar exatamente essas novas formas de atuação. Muito obrigada pela música de fundo. Havia a existência de equipas jovens e motivadas, mais do que a consciência da necessidade, havia a consciência da oportunidade para gerar uma nova cultura e a qualidade era sentida como um desafio. Assim, através de uma candidatura bem-sucedida ao POPH, resolvemos implementar este sistema. E como é que fizemos? Adotámos um modelo de formação-ação em que 36 pessoas da Faculdade de Medicina, provenientes de todas as áreas técnico-administrativas, tivemos a participação de dirigentes, coordenadores, técnicos superiores, formaram verdadeiras equipas de autoavaliação. E esta é que foi a grande diferença face aos modelos habitualmente utilizados, porque geralmente a autoavaliação como é que se faz? Há um grupo, um gabinete, que é criado muito próximo da direção, formado por 2 ou 3 pessoas, habitualmente tem formação em diploma de especialização do INA e que vão fazer a autoavaliação nas várias unidades. Aqui não. Aqui eram os colegas das próprias áreas que iam fazer o levantamento daquilo que existia. E isto consistiu realmente na grande inovação do processo.
Relativamente ao processo formativo, como é que ele foi desenvolvido? Numa primeira fase, houve necessidade de envolver as pessoas através de um conhecimento rigoroso da faculdade, através da sua missão, visão, organigrama, processos-chave, stakeholders e outros. Posso-vos dizer que alguns dos nossos colegas, pela primeira vez, tomaram contacto sistemático e, se calhar, de uma forma mais realista e talvez crítica com estes conceitos. Depois, havia que desenvolver um plano de comunicação, ou seja, os grupos, em determinados momentos-chave, faziam comunicações, habitualmente com recurso ao correio eletrónico, a todos os colaboradores da Faculdade de Medicina de Lisboa. Isto para quê? Não só para lhes dar a conhecer aquilo que estavam a desenvolver, porque era muito importante que eles soubessem, permitindo assim que eles também se envolvessem. Por outro lado, a autoavaliação é baseada em evidências, ou seja, eu tenho que classificar aquilo que faço mediante documentos, relatórios, mapas financeiros, suportes digitais, bases de dados, e para isso era necessário que estes colaboradores que não tiveram presente no processo nos ajudassem a recolher. E também para os motivar para a fase de implementação, nomeadamente do plano de melhorias. Depois, obviamente, que tivemos que ter conhecimento teórico nos 9 critérios da CAF e, finalmente, houve a construção do relatório de autoavaliação que, como vos disse, era suportado em evidências e incluía propostas de melhoria. Cada um dos 3 grupos elaborou o seu próprio relatório, portanto, não houve aqui uma tentativa de copiar ou de influência por forma a podermos ter um maior número de respostas possíveis. Dos 9 critérios que constituem a CAF, eu selecionei 2 só para terem uma ideia daquilo que se responde e daquilo que é possível obter. O primeiro exemplo é o critério de liderança, é o critério 1, em que os colaboradores foram chamados a responder à forma como a faculdade desenvolvia a sua missão, a visão, os valores, promovia as relações com as partes interessadas e motiva e apoia os colaboradores. Em termos de pontos fortes, foi identificada a existência de um sistema de gestão que integra instrumentos que orientam e criam objetivos uniformes. Existe a intervenção de personalidades reconhecidas na área da saúde nos seus processos-chave e existia um claro incentivo e reforço de relacionamento entre colaboradores. Em termos de aspectos a melhorar, o envolvimento das áreas na divulgação dos planos de gestão e o assegurar os canais de comunicação eficazes. O outro critério que vos trago é o critério 3 pessoas, em que aqui respondemos como é que a faculdade faz para planear, gerir e melhorar os seus recursos humanos, desenvolve as suas competências, os envolve e delega responsabilidades. Como pontos fortes, identificámos a dinamização de uma nova estrutura chamada polos administrativos. Isto é uma estrutura que pretende dar apoio em termos técnicos e administrativos aos nossos institutos, às nossas clínicas e laboratórios, portanto são aquelas unidades que estão fora da estrutura central e claramente foi uma forma de nós podermos responder à escassez de recursos e também à melhoria que era necessário incutir nessas áreas em termos de plataformas e em termos de regular e normalizar procedimentos. Depois, a existência de plataformas de horários que permitam compatibilizar a vida profissional com o pessoal, o investimento e grupos de trabalho multidisciplinares. Relativamente aos aspectos a melhorar, a comunicação, mais uma vez, aqui com o aspecto da negociação de objetivos e metas individuais, ou seja, o CIADAP, fomentar o espírito de grupo e o desenvolvimento de atividades lúdicas. Após a análise global dos 3 relatórios, tivemos a identificação dos 3 principais eixos em que deveríamos investir. A abordagem por processos, ou seja, os processos ainda estão muito centrados e concentrados na pessoa e tinha que claramente haver uma alteração em termos de atuação. A comunicação, que penso que é um problema que é transversal a todas as unidades orgânicas, e o bem-estar organizacional. Terminada a CAF e a autoavaliação, tínhamos que dar o passo seguinte, sob pena das pessoas que estiveram envolvidas, os 36 e os outros, e que é um trabalho muito moroso, exige uma dedicação bastante significativa por parte das pessoas. Estas pessoas teriam que ver que algo se passava, sob pena de se cair numa enorme frustração. Assim, foi criada uma equipa constituída por 9 elementos que saíram dos grupos da CAF, que analisaram as 375 propostas de melhoria. Este número parece assim muito exagerado, mas não é, até porque algumas delas estão muito próximas umas das outras. O que é que fizemos?
Analisámos estas propostas, sistematizámos, evitámos redundâncias, classificámos de acordo com a natureza e tentámos enquadrá-las nos tais 3 eixos, ou seja, a comunicação, a abordagem por processo e o bem-estar organizacional. Para este ano, 2012, e considerando que já estamos a entrar no segundo semestre e, portanto, já com pouco tempo de operacionalização, decidimos que as áreas de intervenção tinham que ter um caráter transversal. Isto porquê? Porque permitem um maior acompanhamento, introduzem mecanismos de monitorização idênticos, ou seja, para fazer a tal revisão e o ajuste que o ciclo PDCA nos obriga, e também porque obtemos resultados complementares. Como é que estamos, portanto, neste momento estamos ainda a desenvolver este processo. A metodologia passa pela elaboração do plano comunicacional, que é extremamente importante que os outros colegas saibam o que é que estamos efetivamente a fazer e se um dos eixos que identificamos como proposta de melhoria é a comunicação, isto tem ainda mais relevância. A identificação de boas práticas, porque ao longo deste processo identificámos que na Faculdade de Medicina de Lisboa, exemplo de outras, há muitas coisas muito bem feitas que se fazem e que os colegas não fazem a menor ideia. E são estas pequeninas coisas que podemos implementar desde já e que podem ter, em termos de iniciativa, de motivação, um efeito extraordinário. A identificação dos processos-chave e a formação em desenho de processos. Este quadro sistematiza aquilo que neste momento está a ser trabalhado, em que na coluna mais à esquerda temos as áreas de intervenção e na do centro as ações de melhoria. Relativamente aos processos, temos um mapeamento de processo e aqui chama a atenção à formação que vamos desenvolver internamente em termos de desenho, ou seja, a formação vai ser feita... Estou quase a acabar, Zé. A formação vai ser feita por colaboradores nossos que vão localmente ensinar os nossos colegas a fazer. Em relação à comunicação, o reforço dos veículos já existentes, em que destaco o portal e a newsletter, que é uma forma de jornal, digamos, interno, e depois, relativamente ao bem-estar, a realização de reuniões semanais, portanto, a necessidade que as pessoas têm de se ver envolvidas e de conhecer aquilo que está a ser feito, mesmo no seio da sua própria unidade, e as áreas de higiene, segurança e medicina no trabalho. Relativamente a este plano de melhorias, deixem-me dizer o seguinte, como é evidente, grande parte destas áreas a desenvolver não são exclusivas da Faculdade de Medicina de Lisboa. E então tem havido um diálogo permanente com as estruturas da Universidade de Lisboa, que de uma maneira ou de outra têm responsabilidades nestas áreas. Isto para quê? Para termos a segurança de que isto vai ser execuível, porque, volto-vos a dizer, isto é um processo complicado que exige às pessoas uma grande dedicação. As pessoas têm, para além da sua rotina normal, têm também que fazer um esforço acrescido para estar envolvido e, portanto, temos que transmitir às pessoas que isto efetivamente vai se passar alguma coisa. E, em jeito de conclusão, até porque o Zé já não me deixa falar mais, posso-vos dizer que a CAF, neste momento, o que fez aos nossos colaboradores foi dar-lhes uma maior maturidade em termos do conhecimento daquilo que é a Faculdade de Medicina de Lisboa, dos seus processos. Existe já a participação de algumas pessoas destes grupos em grupos de missão, em que destaca o COAR. Este ano, o COAR da Faculdade de Medicina de Lisboa foi baseado numa proposta que foi apresentada por este grupo de trabalho. Existe um maior conhecimento dos processos, como já vos disse, um incentivo ao funcionamento interdisciplinar, a contribuição ativa para novos formatos de organização, e aqui deixem-me que destaque a nossa parceria com o SPUL, os Serviços Partilhados. Como sabem, a Faculdade de Medicina de Lisboa neste momento já está a trabalhar em áreas como os sistemas de informação, a parte financeira, a parte de manutenção, e sem sombra de dúvida que os ensinamentos, a nova forma de gerir, a nova forma de analisar os processos, sem sombra de dúvida que teve uma qualidade significativa decorrente desta ação. E, finalmente, a abertura a novos desafios que surgem não como ameaças, mas sim como oportunidades. Por isso mesmo, nós dizemos que a CAF existe, a CAF resulta e aconselhamos vivamente a autoavaliação. Despeço-me deixando não só o meu e-mail institucional, imca@fmul.pt, mas sobretudo do grupo de plano de melhorias, pmcaf@fmul.pt, colocando-se ao inteiro dispor dos colegas. Muito obrigada. Anabela Rocha, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.
são muitos realmente. Muito bom dia. Eu não era para fazer nenhuma introdução especial porque os minutos são contados e preveniram-me isso desde a primeira hora, mas estou deliciada com aquilo que tenho ouvido, porque, como se costuma dizer, está na minha onda. Portanto, o desenvolvimento organizacional, o apostar nas pessoas e o tentarmos novas maneiras de alterar os antigos sistemas da administração pública. Precisamente por causa da minha preocupação com o tempo, eu vou ler a minha intervenção. Não será tão interessante como se fosse mais oral, mas de qualquer maneira espero que a mensagem vai na linha daquilo que temos ouvido esta manhã, e é mais uma variante dos mesmos objetivos. Portanto, as minhas palavras, em primeiro lugar, são de reconhecimento por esta iniciativa da Universidade de Lisboa. Os meus cumprimentos ao Luís Pereira, o impulsionador desta convenção, pela ideia, pelo esforço e pela garra. Podemos diferir um pouco quanto ao âmbito da primeira convenção dos funcionários não docentes da UEL, mas o principal e o mais difícil foi feito, e podemos desde já reconhecer que com sucesso. Por isso, os meus parabéns. Esta convenção representa precisamente a mensagem que vos quero trazer numa fase em que o reforço da autonomia e a participação dos funcionários, com o empowerment, é uma mais-valia nos modelos de gestão mais participativos. Para não me dispersar, portanto, vou seguir de perto os slides. A estrutura da minha exposição vai ser esta. Portanto, a Faculdade de Ciências está a implementar um sistema interno de gestão e desenvolvimento organizacional, um SIG. Neste processo, iniciado em 2010, já foram concluídas importantes etapas. A definição de um quadro estratégico, a implementação do modelo de gestão por objetivos, o GPO, e a reorganização das unidades de serviço, baseada no levantamento de processos e consubstanciada no Regulamento Orgânico de 2010. Ainda no âmbito deste projeto, decorre, em 2012, a elaboração do Manual de Procedimentos da Faculdade de Ciências. Isto vê-se muito mal. Para compreendermos melhor os princípios subjacentes ao processo desenvolvido, começaria por convidar-vos a uma breve revisão da literatura sobre as teorias do Estado e os modelos de gestão da administração pública. Vai ser breve. Nas últimas 6 décadas, os Estados ocidentais adaptaram as suas formas de governo às novas tendências da competitividade global. Simultaneamente, os modelos de gestão das administrações públicas também foram evoluindo, de acordo com o tipo de Estado em que atuavam. Assim, no Estado Social ou Estado de Providência, temos uma administração de pendor burocrático, em que a forma e os meios são valorizados em detrimento dos resultados, e em que o traço mais característico é talvez a hierarquia piramidal. No Estado regulador e liberal, o principal objetivo consiste em pôr o mercado a funcionar, como metaforicamente é sugerido no conceito da mão invisível de Adam Smith, quando se refere à lei da oferta e da procura. Nesse sentido, a gestão das administrações dos Estados liberais é guiada por um conjunto de princípios que seguem a lógica de mercado, como é o caso do modelo Nova Gestão Pública ou New Public Management. Uma terceira e inovadora tendência gestionária tomou o nome de Novo Serviço Público, ou New Public Service, em Governance. E é por isso que eu ponho aqui uma espécie de glossário destes conceitos que são utilizados, porque não existe realmente uma expressão em português com toda a riqueza do conteúdo. Tem como característica principal este modelo Novo Serviço Público incentivar a participação dos cidadãos nas decisões públicas que lhes dizem respeito. Neste movimento, pretende-se abranger todos os envolvidos em cada processo, os stakeholders, promovendo compromissos de responsabilização e de prestação de contas, com accountability, e de reforço do papel dos funcionários,
em empowerment. Temos assim que na gestão da administração pública e das universidades portuguesas reconhecemos características destes três modelos, com predominância talvez, não sei se concordam, com o segundo e terceiro modelos. E recordamos ainda há pouco a definição do conceito de colaboração que o Luís Pereira recuperou do professor Pedro da Ponte, em que realmente há esta terceira via, este modelo em governance que apela à participação e à colaboração, e penso que é isso que está muito presente aqui na Universidade de Lisboa. Além desta súmula histórica, devemos salientar fatores de ordem interna que levaram ao desenvolvimento de um SIG na Faculdade de Ciências. O principal teve a ver com o imperativo decorrente dos nossos estatutos, de 2009, que mandatava o diretor para apresentar uma proposta de reestruturação dos serviços à Assembleia da Faculdade. Aproveitou-se esta oportunidade para proceder a uma mudança mais profunda, com a utilização de novos modelos de gestão e de novas metodologias e com a utilização intensiva das tecnologias de informação e da comunicação. Portanto, temos aqui neste slide um diagrama que representa o processo de implementação do sistema interno de gestão em 5 etapas. De reparar que a primeira não é uma etapa, é uma envolvente, é prévia. Neste momento já se encontram concluídas as 3 primeiras. Temos o quadro estratégico, em primeiro lugar, em 2010, foi definido o quadro estratégico, integrando a missão, visão e as orientações estratégicas para 2009-2003, correspondente ao quadriênio do mandato do diretor. A segunda etapa consistiu na implementação de um sistema de gestão interno baseado na gestão por objetivos. Aqui é importante realçar o alinhamento das orientações estratégicas, que estão a amarelo, que são 5, com os objetivos operacionais das unidades, os quais, numa fase posterior, vão alinhar-se também com os objetivos individuais dos trabalhadores, e assim temos um alinhamento em cascata. Não vou, portanto, passamos agora à terceira etapa, realizada também em 2010, em que procedemos à reorganização das unidades de serviço da FECOL. Este trabalho foi precedido de uma fase preparatória que incluiu a análise de processos, a realização de questionários aos dirigentes e operações de benchmarking com outras instituições de ensino superior, como foi o caso da FEUP, da Universidade de Aveiro e da Universidade de Coimbra. É de salientar que neste processo o referencial foi sempre e é o aluno. O aluno, a sua formação e as suas necessidades associadas. Nesse sentido, em primeiro lugar, e como se vê neste slide, foram reconhecidos os 2 pilares base que estão no conceito de missão da FECUL, isto é, a formação e a ID e inovação. O desenho do novo regulamento orgânico também atendeu ao tipo de funções prosseguidas e por isso distinguimos entre as estruturas operativas, que aqui estão a azul e que tratam de unidades como unidade académica, unidade financeira, unidade de recursos humanos, portanto, as clássicas que dão o suporte transversal. Temos as estruturas de apoio à decisão, e sim houve inovação, portanto, estão a verde, portanto, são estruturas que vão apoiar a decisão. Temos ainda umas estruturas flexíveis que serão acionadas sempre que necessário. Como já vos foi dito, a formação desta estrutura orgânica teve por base a análise de processos. Fizemos o levantamento de processos, os existentes, mas também havia outros que não existiam, portanto, e não iam de encontro a visões, especialmente de apoio à decisão. Mostro-vos aqui, a título de exemplo, o Gabinete de Planeamento e Controlo de Gestão, tem 2 núcleos, em que os processos assegurados são gestão de scorecard, monitorização de desempenho, sistema de informação para a gestão,
normalização de processos e procedimentos, indicadores de gestão, estudos de empregabilidade. Portanto, foi uma coleção, um conjunto de Chama atenção ao tempo. Um conjunto de aspectos que sabíamos que faltava para suportar melhor a decisão e a estratégia da organização. A etapa 4 está em curso, tanto no que diz respeito à redefinição dos processos como à elaboração dos procedimentos. Posso dizer-lhes que em 2012 vamos ter o Manual de Procedimentos da FECUL, que é um objetivo comum a todas as unidades de serviço. Aqui é o índice que já está previsto. A etapa 5, para a conclusão do projeto, resta-nos iniciar uma quinta e última etapa, em que nos dedicaremos à reformulação de perfis de competências e de funções. Ao nível das competências, merecem-nos uma atenção especial aspectos como o reforço das lideranças e a qualificação dos trabalhadores. Chegando, por fim, às conclusões, relativamente à implementação do modelo de gestão por objetivos, identificamos algumas fragilidades e que teremos que ultrapassar. Trata-se da escassez de pessoal não docente, o que faz com que todos os elementos estejam demasiado aplicados às rotinas, faltando-lhes, na maior parte das vezes, a disponibilidade necessária para se dedicarem à causa da melhoria e da qualidade. Por outro lado, esse mesmo problema leva a que a equipa de acompanhamento e monitorização do processo de controle de gestão seja mínima, logo insuficiente para amparar o projeto e fazê-lo florescer. Falta também alterar o como fazer, o que passa pela introdução de sistemas de qualidade e de melhoria dos processos e dos procedimentos. Para o sucesso da operação, isto é, para o funcionamento harmónico de todo o sistema, é crítico assegurar que as lideranças estejam alinhadas com o compromisso inerente aos novos modelos e princípios de gestão. Na realidade, falta-nos o mais difícil, que é operar dentro do sistema, promovendo a adequação dos conteúdos funcionais aos perfis de competências mais ajustados e o desenvolvimento de novas competências pela formação. Mas este poderá ser mais um desafio a estender-se a toda a Universidade de Lisboa, a atual ou a futura. Por último, fica apenas uma interrogação. Como vamos nós lidar com o desfazamento existente entre o sistema de gestão das universidades, de tendência desburocratizante, baseada em redes de conhecimento e focada em resultados, face ao modelo burocrático que ainda domina as várias inspeções e auditorias que nos avaliam, em que se sobrevalorizam os meios e as normas. E é tudo. Obrigada pela vossa atenção. Para terminar esta nossa sessão plenária, Ricardo Reis, da Faculdade de Letras na Universidade de Lisboa. Já agora chamo a atenção que depois do intervalo, para repararem que as sessões vão ser divididas, parte ficam aqui e outra parte vão para a sala de doutoramentos. Bom dia a todos. Não sou fã do Tony Carreira, sou mais do ritmo e da pedalada do Michael e do David Carreira. Bem, deixando de brincar um bocadinho, passando a coisas sérias, vou-vos falar sobre o balcão único, multisserviços e multicanal da UEL. Como é que ele surge e como é que surge esta ideia e este projeto? Já vimos várias experiências e a evolução nos últimos anos na Universidade de Lisboa, através da apresentação dos meus colegas, mas muitas vezes temos sentido a necessidade de que precisamos de algo mais. Nesse sentido, foram apresentadas duas candidaturas. Uma primeira candidatura, chamada SAMA 1, Simplificação e Integração dos Projetos e Sistemas de Informação da UEL, seguido de um segundo, Balcão Único, Multisserviços e Multicanal da UEL. Que projetos foram estes apresentados a quem? Foram apresentados à AMA, à Agência de Modernização Administrativa, e foram ganhos e aprovados no ano passado.
tiveram uma primeira fase de algum banho-maria, porque muitos também não acreditavam que os concursos seriam ganhos, e só entraram em velocidade de cruzeiro no fim de 2011. O que queremos no fim é um pouco aquilo que não está aqui neste desenho, sobretudo a parte de baixo. Uma pessoa a tentar obter informações ou serviços e ter por trás do balcão aquela quantidade de papéis, aquela quantidade de desorganização e aquela quantidade de pessoas que se calhar eram bem mais úteis e estariam a fazer um trabalho bem mais interessante noutro lugar. Isto não clica, vamos lá ver, já está. Portanto, o que é o balcão único? Pretende disponibilizar à população-alvo, alunos, docentes e não docentes, um balcão único de atendimento, comunicação multisserviço, multicanal e transversal a todas as unidades orgânicas da Universidade, que permita ao utente tratar de assuntos académicos universitários múltiplos, bem como obter uma parte significativa da informação de que necessita sobre qualquer assunto em qualquer unidade orgânica da UEL e a partir de qualquer ponto geográfico. Bem, queremos ter grandes objetivos e é para isso que apontamos. Uma questão muito importante, que já agora, esta candidatura foi apresentada em conjunto com a ESEL, com a Escola Superior de Enfermagem de Lisboa. A Escola Superior de Enfermagem já tem algum do seu suporte, em termos de funcionamento, a nível tecnológico, suportado pelo SPUL e pela Universidade de Lisboa, e pareceu interessante, em termos de candidatura, aparecer com um projeto que aglutinasse várias instituições. Portanto, o que vamos querer é a disponibilização de diversos serviços em diversas áreas, de forma integrada. Enquadramos este projeto numa estratégia de normalização, desmaterialização e integração, para melhorar a qualidade do serviço prestado. Ora, aí está o primeiro projeto que foi ganho de simplificação e modernização de estruturas. Temos, no fim, o que vamos querer, uma disponibilização de serviços online, numa perspectiva de self-service. Qual é a nossa realidade atual? Tentando não repetir um bocado o que já foi dito pelos meus colegas. Não possuímos uma visão integrada das diversas unidades orgânicas. De facto, nós continuamos a trabalhar nas necessidades individuais que temos nas nossas instituições, porque muitas vezes também não temos tempo para pensar a um outro nível. Mas com o avançar do trabalho do dia-a-dia e com os novos requisitos que temos todos os dias, cada vez mais vamos ter que pensar desta forma integrada. Nos últimos 2 anos, a criação dos centros de recursos partilhados veio dar alguma normalização, nomeadamente em sistemas de back-office, em termos de recursos humanos, em termos financeiros, mas em termos procedimentais ainda estamos longe. Por exemplo, o CIGES, do académico, de facto, existe em todas as faculdades, mas, por exemplo, para inscrever um aluno temos, se calhar, 10 maneiras diferentes de o fazer. O que vamos querer ter como objetivos? Qualquer transação em qualquer ponto de atendimento, portal, contact center e atendimento presencial. Atender melhor, resolver mais rapidamente. Reduzir custos de IT e de funcionamento. E ter, sobretudo, informação de gestão e indicadores. Quantas vezes nos nossos locais de trabalho nós estamos a trabalhar e a ter as nossas atividades do dia-a-dia e somos constantemente pressionados para além da resolução dos nossos problemas imediatos, temos que andar a dar informação superior ao para outros nossos colegas constantemente. E não a temos. Eu, pessoalmente, estou cansado de ouvir o Sr. Reitor, com culpa própria, a culpa não é dele, de dizer que não consegue ter em 10 segundos o número de alunos da Universidade de Lisboa. A culpa não é dele, a culpa é nossa. Componente-chave do conceito. Não vou repetir tudo o que aqui está, depois vão poder ver nas apresentações que depois vai ser disponibilizado, mas quisemos também, neste projeto do Balcão Único, conseguimos financiar, de alguma maneira, e potenciar, através da ajuda de empresas exteriores à Universidade, projetos que andam, de alguma maneira, em banho-maria. Já todos ouvimos falar do Single Sign-On, pelo menos há 3, 4 anos, mas ainda não está efetivamente em funcionamento. Todos já ouvimos falar sobre criação de interfaces únicas na área de recursos humanos. Temos trabalhado, mas ainda estamos longe em algumas áreas. Temos falado de plataformas de recrutamento, ainda não existem. Esperemos que com estes,
tenho a certeza que com este projeto vamos alcançar esses objetivos. Um exemplo prático de funcionamento do balcão único. Temos o João Miguel. O João Miguel, que é um alumni da Faculdade de Medicina Dentária, que por acaso também é aluno de doutoramento da Faculdade de Ciências e que por acaso dá aulas na Faculdade de Farmácia. Espero que tenha uma bicicleta para andar a frequentar todos estes locais. Este aluno, ao entrar numa plataforma como esta, vai pedir, de acordo com o seu perfil, uma certidão de fim de curso, respeitante à Faculdade de Medicina Dentária. Consultar as suas notas e horários na sua condição de aluno da Faculdade de Ciências. Vai pedir uma nova via do seu cartão esse que pode ser de docente, de aluno. Vai poder lançar notas ou marcar férias na sua condição de docente na Faculdade de Farmácia. Portanto, estamos aqui a falar de 3 perfis completamente diferentes. Ser alertado para que tem livros na biblioteca em atraso, ou da sua faculdade, ou da própria universidade. Vai poder ver um conjunto de informação de acordo com o seu perfil e a sua relação com a entidade naquele momento. O que é que já foi feito? Para além da apresentação pública, em novembro, foram realizadas um conjunto de reuniões com players nos vários serviços, pessoas que foram identificadas como tendo alguma experiência e outras pessoas como sendo pessoas que conhecem bem as necessidades e aquilo que se pretende para as várias áreas. Foram sensivelmente perto de 40 reuniões, em que se identificou, digamos, uma matriz de serviços, para não falar de um cardápio, de aquilo que temos, aquilo que funciona, aquilo que não está integrado e aquilo que queríamos ter. Isto resultou num elenco exaustivo de matrizes de serviços, que estão aqui. Todas elas depois são decompostas para sub-serviços, que não vos vou aqui apresentar, para não vos maçar, e os seus destinatários e a identificação de que procedimento é que está por trás de cada um. Ora, esta tarefa é enorme. Aliás, a Faculdade de Ciências já anda a trabalhar nesta área, como agora a doutora Anabela apresentou, já há alguns anos. Ora, desenvolvermos isto para toda a Universidade de Lisboa, estamos a falar de um trabalho com alguma dimensão. Nesse sentido, por exemplo, já foi lançado o concurso para o desenho de processos, que está em fase terminal, para prosseguirmos depois, então, a fase seguinte, já de implementação do sistema com o concurso da parte tecnológica. Um exemplo, detalhe de serviços, candidaturas. Neste momento, cada faculdade tem as suas candidaturas, para as suas licenciaturas, para os seus maiores de 23 anos, para os seus pedidos de reingresso, mas um aluno que queira frequentar a Universidade de Lisboa não consegue candidatar-se num único local. O aluno pode ter uma formação que lhe permita entrar no portal da Universidade de Lisboa e poder escolher desde cursos da Faculdade de Direito a cursos da Faculdade de Ciências. Por que não? Porque é que tem que ir especificamente só à faculdade? Poderá ir na fase seguinte, mas deverá ter no início uma visão de conjunto daquilo que a Universidade oferece. Um outro exemplo, serviços que não temos. Por exemplo, os museus. Queremos comprar bilhetes, não podemos comprar online. Queremos inscrever-nos, queremos comprar material, é sempre o sistema do e-mail, mas não temos um portal que possa potenciar toda essa área e que possa, sobretudo, também trazer mais-valia, quer para os serviços e, sobretudo, para o utente. Antes que digas alguma coisa, falta-me 30 segundos e vou terminar. Próximos passos. Vamos ter o lançamento dos concursos para a construção do balcão único e de modernização de rede de dados. Aqui também incluímos alguns projetos que existem nas instituições dentro deste grande projeto do balcão único. Estamos a selecionar o fornecedor para o desenho dos processos e, em seguida, vamos lançar o concurso da construção, o concurso da parte mais tecnológica. Ainda vamos lançar proximamente, e aí será numa ação com alguma divulgação dentro da Universidade, da nossa marca Balcão Único, que deixar de se chamar Balcão Único, que temos Balcão Único em N locais, desde as câmaras municipais, a lojas de cidadão. Portanto, vamos ter uma marca própria da Universidade para este projeto. E em seguida, antes que gostava que deixassem de olhar para mim como um bolinho, porque até perdi 10 quilos nos últimos meses e não sou agradável de mastigar,
Termino a minha apresentação e informo que vamos ter um intervalo de 10 minutos, penso eu, a 15 no máximo, de coffee break. Muito obrigado. Alguma coisa? Tem o meu contacto. Não saiam porque o David quer dizer qualquer coisa. Só um momento. Como eu fiz Uma tábua informação. rasa do programa, esqueci-me de dizer como é que ia ser as paragens. Portanto, nós vamos agora parar. Nós vamos dividir os 2 workshops em 2 sítios. Um que fica aqui, que é o workshop ligado aos serviços de suporte às atividades da UEL, onde vai estar financeira, recursos humanos, manutenção e ambiente, comunicação e imagem e as relações públicas. E o outro workshop sobre o tema dos serviços de suporte às atividades de ensino e investigação, que vai para a sala de doutoramentos, que é virando à esquerda, depois à direita, na sala de doutoramentos, onde vai ficar a área académica, documentação e bibliotecas, serviços de ação social e desporto, mobilidade estudantil e relações internacionais e o apoio aos laboratórios e clínicas e o apoio à investigação. Fazemos uma paragem higiênica, o mínimo possível, para ver se conseguimos mais ou menos ir cumprindo estes timings e depois dividimos imediatamente nos 2 e depois vamos almoçar à 1h impertrivelmente. Há um inquérito que está dentro das vossas pastas, que agradecemos que preencham, que é este, e que deixem a organização à entrada. Tá? Obrigado.